Bom, realizando uma continuidade de tudo que foi falado anteriormente a respeito do MRUV, vamos complementar algo anterior e conduzir o que nós temos de complementos a mais. A respeito das fórmulas, o que nós temos? Muito bem, até então fizemos análise da presença dessas três expressões matemáticas que fazem parte para os cálculos de MR e UV, né, que é o tema principal dessa segunda parte de aulas. E só que além dessas três equações, é de interessante sugestão também atribuir o nosso conhecimento a uma quarta equação, a conhecida equação de Torricelli. Então, vou fazer um trabalho em álgebra aqui, na sequência, e apresentamos uma quarta questão, uma quarta equação, perdoe, para o nosso estudo de MRV. Para essa tarefa, eu vou fazer uma relação entre essa equação aqui, a função horária de posição. Perceba que eu criei aqui uma ligeira modificação, apenas trouxe a posição inicial para o lado esquerdo da equação, ficando desse modo. E juntando essa equação com essa aqui mais à direita, que é a função horária da velocidade. E na sequência vamos acompanhando. Aqui mais à direita percebemos então o uso da função horária da velocidade com uma ligeira modificação. Vocês vão percebendo a velocidade inicial eu joguei aqui à esquerda da própria equação, ficando desse modo. Continuamos. Ainda na observação, percebemos aqui a modificação de S menos S0, eu converti em ΔS, né? E ainda também coloquei a variável tempo aqui em evidência, ó. Aqui ela está na primeira potência, aqui na segunda potência, coloquei em evidência, ficando V0 apenas mais AT sobre 2. Na equação aqui à direita, fiz também uma modificação, ligeira também. A aceleração aqui, que estava em produto com o tempo, eu passei aqui como elemento divisor. É normal, assim, dentro da matemática. Agora, qual é a proposta? Esse valor do tempo, isolado, é a velocidade final menos a inicial sobre a aceleração. Vou pegar esse valor aqui e inserir nessa região e nessa região da equação. Tá legal? Vamos acompanhando. Perceba, então no lugar do tempo, eu substituí aqui a velocidade final menos a velocidade inicial sobre a aceleração, nesse trecho, né, aqui. E fiz a continuidade, velocidade inicial mais a aceleração sobre 2. E no lugar desse tempo aqui, ó, também substituí o valor V menos V0 sobre A, né? Dando então uma expressão que agora observamos a ausência do instante de tempo, né? Então é uma equação que na sua completa montagem, a variável tempo não vai fazer parte, tá legal? Então trabalhando aqui ainda mais a equação de Torricelli, vamos continuar. Simplesmente o que a gente observa também, agora toda ela em azul, para já finalizarmos a equação em alguns instantes, a única percepção, né, dessa região da equação para essa é a questão dessa divisão, aceleração e aceleração na parte de baixo, né? De resto, continua muito igual. Então chegamos nessa expressão aqui e ainda em produto com essa parte. Fazendo continuidade. Então, continuando, eu percebo também, nesse trecho do parênteses aqui, a avaliação de um mínimo múltiplo comum, que é o 2, né? Na verdade, o MMC aqui dentro. Então, operando a álgebra, eu percebo que 2V0 aqui, né? E a continuidade aqui, V menos V0. Nesse trecho, então, qual é a ideia? Ao máximo, reduzir essa parte aqui e fazer a proposta de produto com esse lado esquerdo aqui na própria equação. Eu vou continuar aqui nessa região. Bom, então, na observação que a gente tem 2V0 menos V0, isso aqui é V0 mesmo, e esse V aqui ele vai ficar sozinho em soma. Então, observe, ΔS, variação de posição, vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial, isso sobre a aceleração. Abro aqui então um parênteses, né? E nessa região do parênteses apenas a subtração de 2V0 com menos V0, né?
Então, isso dá V0 apenas, mais o próprio V, que é a velocidade final, e sobre 2. Tudo isso interno aqui ao parênteses. Então, eu vou chegar à conclusão que o ΔS pode ser ainda mais e bem definido dessa forma. Numa observação a mais ainda, percebi o produto entre A e 2 aqui no denominador, e essa diferença e soma remete a um conteúdo já visto em matemática de produtos notáveis. Eu tenho então a diferença, né, mais e menos, ou melhor, a diferença de quadrados, o que acarreta então a finalização de uma montagem assim, ΔS igual, aqui eu tenho uma situação de produtos notáveis, né? A gente tem aqui uma soma e uma diferença, então eu posso representar esse produto aqui como V ao quadrado menos V0 também ao quadrado. Isso tudo sobre 2 vezes A. Certo? Então, numa matemática ainda conhecida nossa, eu posso pegar esse 2 vezes A, trazer junto ao ΔS em produto, e ainda isolar o V ao quadrado, né, por conta desse V0 negativo, também transferi-lo em seguida para o outro lado da equação, tá? Ficando desse modo. Então, numa observação também simples, o 2A ele passa em produto com ΔS desse modo, e o V0 ao quadrado, que estava negativo, ele vai pelo outro lado da equação em soma. E aí ela fica com esse aspecto. Dessa forma, aqui nós temos então a equação de Torricelli, né? Vou fazer uma montagem dessa equação aqui ao alto e também denominando a mesma para a gente finalizar essa proposta de equações, né, utilizadas em MRUV e trabalharmos aí a área prática. Então, aqui ao alto, a conhecida equação de Torricelli, né, ela vai ficar montada nesse modo aqui e vai ser observada em várias fontes de estudo, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, né? Que é o caminho percorrido, ou melhor, a distância. Então, dentro do MRU, V, nós teremos a possibilidade de uso de 4 dessas expressões, dentre elas 3 são dependentes do tempo e uma, no caso a equação de Torricelli, vai ser trabalhada independente do valor do tempo, né? Então é interessante comentar esse ponto e na sequência agora a gente faz uma avaliação juntamente com gráficos também e aplicação de exercícios. Vamos lá. Então observemos a equação da aceleração média, né? Aceleração média, a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. A função horária de posição por MRUV, posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo elevado ao quadrado, apenas o tempo, dividido por 2, essa última expressão. A terceira equação aqui é a conhecida função horária da velocidade, também para o MRUV, velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. E, por fim, a equação de Torricelli, como a gente tematizou nesse início de aula, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, no caso, a distância percorrida. Então, na sequência agora, vamos abordar a proposta gráfica. Bom, agora aqui nessa nova lousa que eu montei, eu esquematizei uma proposta para fazer a análise inicial e continuarmos com a ideia do gráfico. Então, exemplo, aqui eu tenho uma trajetória marcada em valores de posição, de 1 até 10 metros. E simbolizei 2 objetos que se desloquem em linha reta, da esquerda para a direita, conforme o movimento da minha mão esquerda aqui, ó. Esse objeto, ele é mencionado no desenho em 5 estágios, onde cada posicionamento que ele ocupa
eu tenho um intervalo de tempo de 1 segundo. Já o objeto logo abaixo, ele é mostrado, exibido em 3 estágios, onde daqui desse primeiro para esse segundo, desse segundo para esse terceiro, novamente os mesmos intervalos de tempo eles decorrem. Só que uma diferença é a distância, né? O que a gente percebe é que no caso de cima, eu tenho distâncias iguais a cada 1 segundo, e na parte de baixo eu tenho distâncias distintas a cada 1 segundo. Nessa região de cima, eu posso afirmar tranquilamente, trata-se de um MU, movimento uniforme. A velocidade é constante, as distâncias percorridas são iguais em tempos iguais. Na parte de baixo, eu tenho não mais um movimento uniforme, afinal, distâncias diferentes são percorridas em tempos iguais. Isso é uma característica para se diferenciar o movimento uniforme do movimento uniformemente variado. Eu vou chamar aqui movimento variado, por enquanto, mas a gente vai se acostumar a chamá-lo de MOVE, né? O chamado movimento uniformemente variado, por conta da presença da aceleração constante nesses estudos do ensino médio. Então, a gente vai se acostumar a trabalhar com essa situação, né? Porém, a gente vai fazer uma diferenciação aqui agora em termos gráficos, mas a temática das aulas ela vem a trazer o MRUV, né? Também conhecido MOVE, movimento uniformemente variado. Vamos continuar. Em termos gráficos, é interessante comentar que a representação envolverá o plano cartesiano. Então, abscissa e ordenadas serão definidas e, de acordo com elas, a gente vai verificar o comportamento gráfico. Vamos lá. Em primeiro lugar, aqui a representação das ordenadas, né? Elas posicionadas na vertical e na sequência perpendicularmente às abscissas. Vamos lá. Para as ordenadas, a gente vai fazer uma avaliação da questão do uso do tempo, e em segundos. Mesma coisa aqui no lado direito. E para o eixo da ordenada, a gente vai fazer uma avaliação, então, dos valores de posição em metros, aqui indicado na seta maior. Vou colocar S, né, que tradicionalmente simbolizamos posições, assim. Continuemos. Para fazer uma ligação entre essa primeira condição aqui do corpo laranja e essa segunda condição do corpo preto, eu vou fazer em laranja essa região, fazer em preto essa região, para que a gente possa então verificar as diferenças. Em primeiro momento, eu vou fazer com que as abscissas contenham os valores de tempo, inicialmente. Vamos lá. Desse modo, então, observemos os instantes de tempo em segundos nesse primeiro gráfico, os instantes de tempo em segundos nesse segundo gráfico. Ainda observando o gráfico, vamos fazer as marcações das posições. Então, em relação a esse corpo em laranja, vou marcar os posicionamentos em escala nessa lateral esquerda. Em relação a esse objeto em cor preta, a gente vai fazer a avaliação de posições aqui à direita. Então, vamos marcar em escala. Percebam que eu procurei estabelecer uma equidistância nos traços, observem, tanto nessa lateral esquerda quanto aqui na lateral direita. Vou marcar os valores numéricos para clarear ainda mais e fazer uma relação mais clara, mais definida, né, com essa reta aqui ao alto. Vamos lá. Desse modo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e dando continuidade. Na lateral esquerda, percebam, fiz a numeração de 1 a 10, na lateral direita, fiz a numeração de 1 a 12. E agora, a gente vai fazer uma avaliação da possibilidade de unir os elementos tempo e posição em cada um dos gráficos. Vamos lá. Muito bem. Acompanhando, então, essa relação entre valores de posição aqui dessa reta e instantes de tempo a cada situação, eu vou começar pela situação desse corpo aqui em laranja. São 1, 2, 3, 4, 5 estágios de posicionamentos. 1, 3, 5, 7, 9. E cada uma dessas marcações de posição associadas a um instante de tempo. Então, por exemplo, posição 1,
né, que vem a ser essa marcação aqui. Nós temos o tempo 0, tá? Posição 3, eu tenho a decorrência de 1 segundo. Posição 5, eu tenho a decorrência de mais 1 segundo. Ou seja, vou marcando aqui cada um dos valores de posição associados aos valores de tempo. 1, 0. 1, 0. Então, em laranja, na posição 1, o tempo é 0. Então, marco aqui, ó. Na posição 3, o tempo vem a ser 1 segundo. Então, na posição 3, o tempo vem a ser 1 segundo. Aí, então, é interessante usar régua nessa hora, no tempo 1 segundo, na posição 3. Vou fazer aqui a constituição. Em instantes, a gente já vê toda a montagem. Então, utilizando uma régua de 10 centímetros, como essa, há uma melhora na ocasião do encaixe. Então, como vocês perceberam, os instantes de tempo, desde o 0 até o 2, eu consegui fazer a marcação. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, né? Então, 2 segundos é equivalente à posição 5. Agora, no terceiro segundo, a posição 7 e no quarto segundo, a posição 9. Vamos lá. Muito bem, fiz aqui então a montagem do restante, completando aqui com um instante 4 segundos, né? Nós percebemos então a possibilidade da união dos pontos, né? E a possibilidade da união dos pontos, então, remete a uma reta. Pegando aqui uma régua maior, de 30 centímetros, nós conseguimos, então, estabelecer a união desses pontos, indicando, então, um comportamento de um movimento uniforme através do gráfico. Aliás, vou fazer o gráfico em laranja ali, para associar o corpo laranja aqui, ó. Tá? Então, temos um gráfico de posição para o movimento uniforme. Agora, a gente vai fazer de forma paralela a avaliação desse corpo aqui na tinta preta, fazer desse lado aqui também, estabelecendo a mesma escala de tempo, só que os valores de posição a gente vai perceber que são um pouquinho diferentes. A posição aqui 1 no caso, né? Depois a posição 4, depois a posição 9, né? Então 1, 4 e 9 nos instantes 0, 1 e 2 segundos apenas. A gente vai usar só esse trecho aqui do gráfico. Vamos fazer. Bom, e fazendo então a união dos pontos, tempo e distância, conforme aqui a regra que eu avaliei no início, nesse gráfico, que é um gráfico de MUV, de movimento uniformemente variado, o que a gente percebe? Posição 1 metro no instante de tempo 0. Posição 1 metro no instante de tempo 0. Então, nós temos esse ponto aqui, ó, né? Posição 4, no instante de tempo de 0 a 1, no instante de tempo 1. Então, no instante de tempo 1, posição 4. Ó, né? E no instante de tempo, lembrando que aqui é 1 segundo e aqui é 1 segundo também, ó. Então, eu tenho 0, 1 segundo, 2 segundos aqui. Então, 2 segundos, posição 9. 2 segundos, posição 9. E o que verificamos também, com o uso da régua, é que a reta, ela não se estabelece, não há encontro dos pontos, né? Não há uma situação cômoda em termos do que aconteceu aqui. O que de fato ocorre é que temos um movimento uniformemente variado. E esse movimento uniformemente variado, posição versus tempo, segue uma função matemática conhecida nossa, essa aqui, que a gente viu bem no início da aula de hoje. Diferente da função que governa o comportamento desse gráfico, que é a do seu sorvete. Para esse caso, uma equação do primeiro grau, né, o tempo elevado à primeira potência. Uma equação do segundo grau, ou seja, aqui eu tenho o comportamento de curva, né? Vamos fazer uma curva aqui. Como essa equação aqui à direita é uma equação do segundo grau, a curva a ser observada é uma curva de parábola, um trecho de parábola, né? Então a gente vai fazer essa diferenciação já nesse início de conversa sobre gráficos. Nós temos então um gráfico de MRUV, posição versus tempo, né? A gente pode até simbolizar aqui S versus T para ela. E sempre num gráfico de movimento uniformemente variado, teremos a representação S versus T, dessa forma, né, no plano cartesiano, e com uma curva de parábola, já que trata-se de uma equação de segundo grau. Então, o primeiro diferencial, gráficos, posição versus tempo. Do MRU, eu vou perceber a presença de uma reta inclinada.
do MRUV, eu vou perceber a presença de uma curva de parábola, em algumas ocasiões até com a concavidade virada para baixo. Na ocasião aqui a gente obteve uma concavidade virada para cima, mas isso são avaliações que a gente vai fazer ao longo das aulas. Vamos estabelecer agora alguns exemplos, né, resolvidos, para que a gente possa então aprimorar esse conhecimento aí de MRUV, onde ainda fica interessante falar no momento mais à frente do conteúdo apenas gráficos, né? E ficaria aí para uma outra situação, dando continuidade à matéria. Vamos fazer exemplos, né? E soltar aí para o pessoal uma lista de exercícios também, evidenciando a atividade valendo nota. Vou fazer alguns exemplos aqui então. Olha, peguei aqui um exemplo, pessoal, do exercício 19. Está marcadinho aqui. Então ele conta a seguinte ideia. Vamos lá. Um avião a jato, né, comercial deve atingir a velocidade de 360 km por hora para decolar, admitindo constante aceleração e sendo 2.000 metros o comprimento da pista, determine a aceleração, da letra A, e B, o tempo gasto para iniciar a decolagem. Tá? Então, numa aceleração, vamos encontrar aqui o tempo gasto para iniciar a decolagem. Fazendo a coleta dos dados desse exercício, o que nós teremos? Então, nesse exercício 19, nós verificamos pela leitura que o desejo é atingir 360 km por hora, ou seja, o chamado de velocidade final. É dito no exercício também que a aceleração é constante, ou seja, o assunto é MRUV, né? A pista, ela possui um comprimento de 2.000 metros, então eu pensei em ΔS, né, a distância a ser percorrida. E na letra A ele deseja o cálculo da aceleração, e na letra B o cálculo do tempo em que ele vai atingir essa velocidade aqui. E lembrando que para o avião atingir essa velocidade, e numa situação mais comum, nós temos sempre aquela ideia de que o objeto parte do repouso, né? O avião, a partir do repouso, ele atinge uma velocidade para decolagem dentro de um trecho de distância como esse. Na ocasião, então, para a letra A, fica interessante velocidade final, distância. Para calcular a aceleração, usar a equação de Torricelli. Então, iniciando aqui a letra A, fica interessante pensar. Vamos lá? Observem, então, que para a equação de Torricelli, nós temos velocidade final, 360. Eu coloquei o quilômetro por hora convertido em metro por segundo, obrigatoriamente, precisamos fazer isso. O avião parte do repouso, velocidade inicial 0. Esse 2 aqui é o coeficiente da própria equação. A aceleração ela vem a ser procurada pela letra A, né? E o ΔS é a distância que ele percorre, 2.000. Numa matemática mais simples, vamos lá. Avaliando o desenvolvimento, percebemos então que 360 dividido por 3,6 vale 100 ao quadrado, por conta da equação. Repouso aqui, essa parte eliminada, 2 vezes 2.000, 4.000. Então temos 10.000 dividido por 4.000 igual a A. Ou seja, fazendo aqui o corte dos zeros, temos então 10 dividido por 4, que dá 2,5 de aceleração. Lembrando que 2,5 é o módulo da aceleração, cuja unidade empregada metro por segundo ao quadrado. Tá bem? E para a letra B, fazendo aqui uma separaçãozinha, vamos lá? Então, para a letra B, a busca é o tempo, né, para fazer essa decolagem. Então, já sabemos o valor da aceleração, sabemos a distância que ele precisa percorrer para decolar e sabemos também a velocidade final atingida. Bom, em princípio, ele parte do repouso, velocidade inicial 0. Além disso, temos a distância a ser avaliada. Então, eu preciso de um ΔS. Eu preciso de uma equação que trabalhe velocidade inicial, né? E preciso de uma equação que trabalhe distância, que venha a ser, então, essa aqui. Temos aqui em azul a função horário de posição. Só que aqui eu fiz uma junção entre posição final e inicial. Ficou, então, ΔS. Eu vou solicitar, então, para esse ΔS 2.000 e os outros valores já conhecidos no exercício. Bom, avaliamos aqui, então, o isolamento do tempo ao quadrado, 2.000 vezes 2, 4.000 por 2.500, 1.600. Tá? Lembrando que eu posso extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Né? Raiz quadrada de 1.600, então, 40. E t ao quadrado, tirando a raiz, o próprio t. Melhor, tempo igual a 40 segundos.
Então, essa aeronave ela precisa de 40 segundos para poder fazer a decolagem em 2.000 metros de comprimento de pista. Além disso, também a aceleração calculada na letra A, usando aí a equação de Torricelli. Então, temos aqui uma abrangência muito interessante para esse exercício. Eu vou indicar a lista para os alunos representantes e peço que vocês também solicitem ajuda através do WhatsApp, que é o comum trabalho que estamos fazendo. Um abraço, fica com Deus, gente. Até!